Muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uau! Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos chegando para essa super live, uma masterclass, onde nós vamos explorar algumas questões, perguntas tão importantes para a nossa existência. Hoje nós teremos um convidado super especial. Enquanto vocês estão chegando, já coloquem aqui de onde você está falando. Aguardar aqui a entrada, também do Espiritualidades. Já vi que o Edu Chiniachik já está aí. Querido Edu, já vou te chamar. Vamos entrando, pessoal, porque hoje vamos refletir sobre o porquê, né? A vida. O que você veio fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? São perguntas como essa que nos colocam muitas vezes entre a parede, em um estado de confusão, de crise existencial sobre a nossa própria identidade, sobre o ser ou não ser. Você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E eu quero agradecer pela sua presença. Eu vou chamar aqui o Eduardo Chiniachik, que é um grande mestre, um grande professor, um neuropsicólogo, uma pessoa com os pés no chão, que tem a educação na alma e também a vontade de transformar pessoas como você que está aí. Vamos chegando. Edu, se puder, manda um invite, ou eu vou tentar puxar você aqui. Mas se eu não conseguir, você manda um invite. Vamos ver se entrou. Ah, entrou aqui. Legal. Estamos chegando, pessoal. Eu quero convidar aqui para o palco de hoje, para essa live, para essa masterclass. Fala, Du! Como é que você está, grande mestre? Tudo bem? Delícia! Delícia, Wilson! Que Fico muito satisfação. feliz de estarmos juntos aqui. Pois é, vamos fazer um check de áudio. Você está me ouvindo bem aí? Está Eu me estou ouvindo bem? ouvindo muito bem. Tá. Pessoal que está chegando agora, coloca um sim aqui nos comentários se vocês estão ouvindo, me ouvindo e ouvindo o Edu. Fala alguma coisa, Edu, só para a gente fazer o check de áudio. Isso! Gente, manda, que a gente hoje vai fazer muita coisa linda aqui e a gente precisa muito de vocês também. Não é assim, Wilson? É verdade. E uma das coisas que me chama a atenção, Edu, é que a gente não se conhece pessoalmente, né? É. Mas dá para sentir no ar uma admiração mútua. Cada um dentro do seu campo de visão, mas com uma particularidade, algo igual, que é levar autoconhecimento de uma forma simples e ao mesmo tempo profunda. Porque o ser humano, ele tenta de todas as formas viver na superficialidade, porque ele acha que mergulhar fundo dá muito trabalho, dá medo. E a gente está aqui porque nós também temos medos, mas nós mergulhamos. E dentro desse oceano de oportunidades, de transformação, de evolução pessoal, a gente encontra muitas maravilhas no fundo desse oceano, em vários níveis. Então, o convite que eu quero fazer para você que está aqui hoje é que você vai ouvir a voz, o coração, a mente do Edu. Eu vou compartilhar também algumas coisas, mas eu vou pedir para você que está aqui, colocar de onde você está falando e o que você acha que você veio para esse mundo fazer da sua vida. E com base no que vocês colocarem, daqui a pouquinho a gente vai desativar os comentários e eu queria trazer e perguntar, fazer uma pergunta que eu, como fã, gostaria de fazer, que é o seguinte: professor, dentro de toda a nossa existência, eu acredito que tanto eu quanto você, nós já passamos por muitas coisas na vida, muitos desafios. E o desafio, a dor em si, ela faz parte dessa trajetória humana, dessa nossa existência. Enquanto nós estamos aqui, nós somos confrontados diariamente com desafios. Mas a forma como nós acionamos a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva,
emocional, psicológica, espiritual, corporal. Faz com que nós possamos interpretar esses fatos de uma forma completamente diferente. E isso explica por que tem muitas pessoas que no meio do caos, elas sucumbem. E outras, no meio do caos, elas renascem. Então, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho de você. E eu vou pedir também, quem está aqui, coloca o número 1 para eu saber se você não conhece o Eduardo Cheniachique. Número 1. Número 2, se você não me conhece. E assim a gente vai saber mais ou menos a nossa necessidade de introdução. Mas fora isso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa temática, mas trazendo um pouquinho de você, do Eduardo, como ser, que tem aí uma visão do que veio fazer aqui. Nossa, Wilson, você sabe que essa é uma pergunta, né, que, assim, ao longo da minha vida, eu foi muito especial para mim, os meus mestres, os meus mentores, e duas, duas quebras de padrão muito fortes. Quando eu tomei a decisão de ir morar no México, porque eu queria muito aprender com um mentor meu. E, e a primeira coisa foi essa sensação de primeira vez que eu saía fora do país, cultura diferente, não dominava o idioma, e, e eu vivo exatamente tudo que me faz ter a sensação de perder o controle. E essa foi a minha primeira lição. Quanto Uhum. mais eu alimento o medo de perder o controle, menos eu tenho controle sobre a minha vida. Mais os meus medos assumem o comando de para onde a minha vida vai. No momento em que eu perdi o controle, eu ganhei o domínio da minha vida. Perfeito. Essa é uma das coisas que para mim foi uma imensa lição. Porque essa coisa de não posso perder o controle, não posso perder o controle, não posso perder o controle. E aí parece que esse controle controlava. O meu medo me controlava. Quanto mais eu queria controlar o meu medo, mais o meu medo me controlava. E essa foi o primeiro momento muito especial da minha vida, quando eu aprendi, né, a perder, a abrir mão do controle e começar a ter o domínio da minha vida. Né? E eu sempre digo que domínio é aquele momento que a gente não duvida. Né? Por exemplo, comida. A maioria de nós, nesse momento, todos que estão aqui têm domínio sobre comida. Ninguém acorda preocupado com o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar. Né? Milhões de pessoas nesse planeta não têm, não têm, não têm domínio. Ainda está tentando ter controle sobre um prato de comida. É mais ou menos essa metáfora que eu uso quando eu falo. Ainda hoje, tem pessoas que estão tentando ter controle da sua vida. E quanto mais ela está tentando, menos domínio ela tem da vida. A segunda quebra de padrão foi quando eu fui morar na Índia. E para mim, a primeira lição, eu cheguei e tem uma coisa que o indiano ama, né? Que você fala assim, no problem, a cabecinha deles, no problem, no problem, no problem. Aí eu olhava e falava assim, na sequência vinha um big problem. Aí eu olhava e falava assim, puta, como é que pode? E aí o meu mestre indiano, antes de eu ir ficar com o Osho, o meu maior, o meu maior mestre foi exatamente o Punjab. E o Punjab, eu cheguei para ele, chegou para mim e falou assim, o que é que te chamou a atenção? E aí eu olhei e falei assim, todo mundo fala, não tem problema, não tem problema. Putz, e na sequência tem um grande problema. Aí ele olhou para mim, eu brinco, né? Eu brincava com o Punjab ao longo da vida. Eu olhava para ele e falava assim, tem momentos que você deve ter um saco gigantesco, né, para ouvir tanta besteira e você responder com sabedoria. Aí ele olhou para mim e falou assim, não existe problema até que você crie o problema. Porque se você não criar o problema, só existe solução. Né? Então, essas duas coisas foram que
assim, que fizeram com que eu tivesse uma abertura de não julga a vida, não julgue as pessoas, colha as evidências e se pergunte, e agora o que precisa fazer com essas evidências? E faça. Eu acho Não que é isso assim? assim é incrível, porque essa sabedoria, ela é ancestral e ela está dentro do nosso DNA, potencialmente. Eu achei interessante você começar a sua fala sem a gente ter combinado, né? E falar dessas experiências da incerteza. E eu não sei se você sabe, mas eu, assim, dentro do meu contexto de juventude, eu venho de uma família, né? De uma família muito humilde do Rio de Janeiro, mas aos 12 anos eu fui acolhido pela igreja. E aos 16 eu fui morar nos Estados Unidos para estudar, para ser jesuíta. Então, eu tive uma formação muito forte, assim, até os 25 anos, dentro de um contexto religioso. E durante muitos anos da minha vida, eu vivi uma vida muito amargurada, porque eu achava que eu tinha perdido tempo naqueles 12 a 15 anos de exposição e vivência, desde o místico, do dogmático, até as experiências que envolviam os estudos dentro do cristianismo. E uma das coisas que eu tenho uma raiz muito forte, hoje assim, eu tenho um respeito enorme, apesar de não levantar uma bandeira, mas eu tenho respeito por todas as crenças. E quando você fala do apego, do controle, a gente remete ao budismo, né? E dentro do cristianismo existe uma questão que é trabalhada, que é a questão do corpo, de ser algo que a gente precisa controlar porque a carne é fraca. E a gente vê que a ciência, que a psicologia e que várias outras correntes também filosóficas falam que o corpo ele precisa estar integrado, a nossa mente, o nosso corpo com a nossa alma. Onde também dentro do cristianismo aprendi algo muito bonito, é que de um ponto de vista espiritual, o nosso corpo é um templo sagrado. Ao mesmo tempo, ele precisa ser controlado, mas aí a gente tem alguns problemas, porque muitas coisas são nossas, do instinto. Então, quando eu me vi, por exemplo, em 8 anos de celibato, dentro de uma vida religiosa, reclusa, monástica, eu vi que aquilo só era possível se houvesse um desapego total e uma entrega num nível transpessoal. O que é isso, gente? É quando você vive espiritualidade, não a religiosidade. A religiosidade ela pode te mandar uma coisa, mas a vida espiritual é como isso aqui, é a água que você bebe. E a religião ela é um receptáculo para você armazenar essa água. Mas você pode abraçar um copo vazio, dizendo que aquilo é vida, né, Edu? E o que a gente entende é que a espiritualidade é justamente essa água. E essa água é que nos dá, mata a nossa sede pelaquilo que a gente às vezes nem sabe por que está sedento. E nós estamos sedentos de vida. Quantas pessoas aqui nessa live hoje, coloca nos comentários, tem sede de viver? E aí quando você traz essa sabedoria, Edu, com esses mestres, a gente percebe que quando a gente entrega, a nossa vida começa a se integrar. Entrega, integra. Entrega, integra. E você traz uma coisa muito bacana nos seus cursos, mentorias, livros, que é essa questão da gente viver de forma integrada. Você traz a questão também da cognição corporificada, né? Que a gente. Então, assim, fala um pouquinho também sobre isso, porque as pessoas que estão aqui, elas acham que elas estão fadadas, muitas aqui estão fadadas a sofrer o resto de suas vidas. É, é, essa é a expressão que muitas vezes
é a grande ilusão do ser humano, né? Quando a gente fala assim, a expressão Maia, né, que é ilusão, né? Quando a gente fala assim, a ilusão é que nós somos aquilo que dói. E muitas vezes é aquilo que entrou na minha vida. É mais ou menos como se a gente estivesse falando assim, o cisco no olho, quando entra, aí eu digo assim, não, eu não digo, entrou um cisco no meu olho. Não, eu sou o cisco, né? Você fala assim, nossa, que coisa maluca. Né? É que alguém não me amou. E aí, por um momento, eu começo a sentir que eu sou essa pessoa desamada. Alguém não me amparou e eu sou essa pessoa solitária. Alguém não me valorizou. E eu sou essa pessoa que não sabe viver o valor. Então, quando a gente fala essa coisa da corporificação, essa é uma das grandes descobertas dentro da neurociência, que assim, é quando eles descobriram que antes de se tornar uma cognição, de ir para o meu cérebro, passa pelo meu corpo. Isso é, as experiências. Então, quando alguém diz assim, você é feio, né? Antes que eu sinta, antes que eu diga assim, elabore essa informação, parece que dá um aperto no peito, a gente fala assim, nossa, me senti agredido. Só que quando a gente faz isso, uma, duas, três, aí a gente começa a levar para a cognição. E aí a gente começa a tornar parte da nossa mentalidade. E aí é esse momento que ou eu digo, eu sou feio mesmo, né? E aí isso se torna a minha verdade, mas não é mais. Deixa de ser quem falou feio. E eu começo a dizer, eu sou. As pessoas não gostam de mim, as pessoas não me amam, as pessoas. E aí eu começo a fazer o caos dentro da minha vida, porque nesse momento eu me distancio de quem eu sou verdadeiramente. Então, eu acho lindo quando você traz essa experiência, e você falando, eu estava me lembrando do Steve Jobs, quando ele fala, a gente precisa olhar para trás, né? E a gente só vai entender depois quando a gente para, olha para trás e começa a ligar os pontos. E aí Uhum. parece que essa ligação nos convida ou a alimentar uma insignificância, né, esse sentimento de sem significado, ou de grandiosidade. É quando a gente se conecta com o grandioso, E com essa olha, grandiosidade. exatamente, eu acho que é aí que mora o medo da maioria das pessoas. As pessoas, é muito fácil a gente pensar, eu tenho medo de falhar, e é comum. É um mecanismo de defesa. Mas existe também aquele medo de dar muito certo. E aí? Nós temos, às vezes, até a insegurança de abraçar a nossa própria grandiosidade. Porque todos nós somos grandes. Todos nós temos uma luz própria. Ontem a gente estava falando com um fundador lá do meu Recall também, e ele falou assim, ela falou, acho que foi a Lu, e ela falou, nossa, nós temos talentos, às vezes a gente acha que talento é a música, é o esporte. Não, a responsabilidade é um talento, o senso de responsabilidade. Né? Existem talentos nativos, e tudo que a gente tem como experiência de vida, a gente sente, se a gente sente, está no corpo, está passando pelas nossas veias, está chegando no nosso coração. E muitas pessoas, elas têm medo de tentar. E se der certo, se der muito certo, será que aquelas pessoas que me negaram lá atrás e não me acolheram, será que elas vão me acolher? Muitas dessas pessoas nem entendem aquilo que a gente faz, né? E quando a gente coloca essa expectativa, é uma forma de controle, não é, Edu? Ela quer É, controlar o desfecho da situação. E a coisa não flui, porque o controle é, eu vou fazer isso para provar para alguém que eu sou merecedor. Você precisa provar para você, não é verdade? Né? A gente precisa provar para a gente. é, é esse ponto, né? Quando a gente fala, quando por um momento eu começo a transferir, né, colocar para fora, eu começo a me desconectar.
E aí parece que assim, começa a viver a impossibilidade de a dimensão da espiritualidade. Eu sempre, às vezes de uma forma bem simplória, eu digo assim, o primeiro movimento da espiritualidade é quando você se conecta com você. Então, quando a gente vai para a meditação, a primeira coisa que você faz é devolver você para você mesmo. Mas quando você está conectado com você, parece que abre espaço para você se conectar com o divino, se conectar com o grandioso. Mas o que significa isso quando a gente está colocando, né, em prática? É que não tem tempo para picuinha, não tem tempo para coisas que não têm sentido. E aí Exatamente. esse movimento em que a gente começa a olhar para nós e para a nossa vida com essa grandiosidade. Né? Assim, às vezes eu brinco com o pessoal, com a minha equipe, que eu falo assim, sabe assim, hoje eu não tenho mais idade para alimentar uma crise existencial. Ser ou não ser. Né? Ser feliz ou não ser feliz. É Uhum. como se a gente só tivesse uma única coisa. Viver o que você quer, o que a minha alma pede. Né? Essa coisa o que o meu coração está pedindo agora. Né? Então, ele não me pede que eu seja infeliz. Ele não me pede para eu ficar batendo cabeça. Ele pede exatamente, me dê a felicidade. E assim, me leva para viver os horizontes. Então, esse olhar, né, que muitas vezes a gente fica imaginando, né, que é uma dimensão para lá, né, distante. E eu achei lindo, isso muito lindo, quando você cria exatamente uma rede. O que eu acho que é uma das coisas mais lindas hoje, uma rede de proteção. Quando a gente fala assim, uma rede de evolução, uma rede de crescimento, uma rede de contatos, é o que na prática é uma rede de apoio, é uma Uhum. rede que protege, é uma rede que nos permite crescer, evoluir, fazendo exatamente com que a gente se conecte com a gente, para que a gente se permita Uhum. viver essa dimensão grandiosa em cada dia da nossa existência. E é isso que se torna tão poderoso, né, Wilson? E existe uma, dentro de muitas pesquisas hoje, né? E você é um pesquisador também. Eu tô entrando numa área agora que é relativamente nova, mas é a neuroantropologia e Uhum. psicologia existencial. E a gente está percebendo um fenômeno de transição e uma necessidade, a sede de evolução. A maioria das pessoas que estão aqui, uma boa parte delas, pelo que eu consigo acompanhar, elas se sentem sozinhas. Quem aqui se sente sozinho no seu processo de evolução? Sabendo que existem etapas e estágios desse processo. O primeiro deles, o Edu falou muito bem, e vem de encontro com o que me veio um insight uma vez, depois de uma meditação, que foi: há 3 etapas que a gente não pode pular. A primeira delas é quando a gente desperta para a gente. Você desperta. E quando você desperta, você permite que o processo de cura aconteça de forma catártica, pela meditação, pelo exercício, não importa, pelas experiências transcendentais. E aí vem o sentimento de pertencimento. Depois que você desperta para você, você desperta para o mundo à sua volta, porque você está com mais clareza. E aí algo incrível acontece e vem de encontro com um senso de pertencimento, que é o communitas, que é você evoluir junto. E nesse movimento, o mundo desperta para você. O problema do ser humano no seu imediatismo é que ele quer que o mundo desperte para ele sem que ele antes passe pelo próprio despertar interior, que ele passe pelo próprio processo de cura e que aí ele consiga ver oportunidades para realmente, de forma existencialmente meritocrática, ele consiga fazer aquilo que ele espera, que é que o mundo o ouça. Então não adianta querer, porque quando eu tentei fazer isso em um determinado momento da minha vida, eu quero que o mundo desperte, que as pessoas conheçam o meu trabalho.
nesse exato momento foram os momentos que eu mais perdi sentido da vida, porque eu queria controlar algo incontrolável. Então a gente tenta manipular. E essa manipulação externa nos estressa de tal forma que a nossa corporificação ela fica completamente comprometida. Eu tive burnout, eu tive cálculo renal, eu tive uma série de coisas. E no movimento de criação do Recall, que foi um livro inicialmente, foi justamente o caminho oposto. Eu entrego, desapego, não quero mais isso, eu quero ser guiado pelo fluxo da vida. E quando a gente faz isso, eu voltei lá atrás, aos 18 anos, que era um passado que eu tinha vergonha de assumir, e chorei entre quatro paredes sozinho, e falei assim, o meu passado, independente de qualquer que seja, o seu passado, ele molda você, ele te prepara. Mesmo que seja através de situações difíceis, de sofrimentos, de dores, mas que hoje é o momento que você tem para ressignificar isso. E é por isso que a gente está aqui, Edu, é por isso que nós estamos nos conectando de forma espontânea. Não houve movimento nenhum e nenhuma fricção do tipo, por que que... Tem gente que eu não consigo me conectar. Tipo assim, pessoas que eu até são parceiros, assim, gente que eu conheço, que está no digital, que já fui em festa na casa dele, só que a gente não consegue fazer match, porque... E aí o que, que a gente resume disso? Movimentos. Movimentos. Espiritualidade. Aqui, o que está acontecendo nessa rede é que um está vindo, eu não estou precisando fazer esforço nenhum, porque lá atrás, essa jornada começou lá atrás. E a sua também começou lá atrás. E você faz o que faz hoje com maestria e querendo se aperfeiçoar a cada dia, porque você vive o que você veio para viver. Nós, né? Desculpa ter pego o tempo, mas eu senti no meu coração de falar isso para as pessoas que estão aqui. E acho que essa é a mensagem importante para que as pessoas possam ouvir, né? Porque tem uma coisa, Wilson, que é assim, às vezes, quando a gente diz assim, nossa, não encaixou, não deu liga. Às vezes, essa sensação de que a gente fala assim, nossa, né, o problema é meu. E às vezes é simplesmente não aconteceu, não acontece. Né? Então, assim, esse flow, né? Esse movimento de fluir. Eu tava agora conversando com uma querida amiga e ela falou assim, as lições do kitesurf. E aí eu falei assim, né? Aí ela falou assim, qual? É que o vento, ele é extremamente poderoso, mas quando a gente ajusta as velas, nós temos o domínio de para onde esse vento vai nos levar. Então, essa coisa, né, de que muitas vezes esse movimento de estar fluindo é exatamente aquilo que faz com que comece a ter sentido exatamente esse tema de hoje, né? A vida que eu vim viver. Não é a vida que escolheram ou a vida que a vida me deu. Né? Essa coisa, né, que como muitas vezes a gente não se dá conta de que entramos numa reatividade e começamos a entrar como se a gente estivesse dentro de um roteiro, de um filme, que a gente fica repetindo, 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 e parece que a gente não se torna livre desse roteiro, né? Enquanto nós efetivamente não assumirmos esse grau de verdade, esse grau de honestidade com a gente mesmo, né? Esse momento em que eu costumo dizer que, assim, tem um momento que é libertador, é quando eu digo, isso não sou eu, isso entrou na minha vida, mas não é a minha vida. É esse momento que eu posso me desprender, devolver para o universo, mas enquanto eu estiver dizendo, essa é a vida que eu vivo, né? Essa é a vida que você está colocando energia, mas não é a vida que você veio para viver. Não é por aí?
Perfeito, perfeito. A Luísa falou aqui, a minha amada, acho que ela tinha colocado aqui em algum comentário que passou pelo meu olho rapidinho, e foi justamente isso. Ela fala que talvez tenhamos nos acostumado ao mínimo, esquecendo o tamanho da abundância que existe. Olha que perfeito. É justamente isso. Muito. É, Isso é muito importante. Vocês que estão aqui, coloque aqui nos comentários de 0 a 10 se o que está sendo dito aqui está fazendo sentido para você. Por mais que seja difícil, para algumas pessoas, alguém falou assim: eu me culpo pelo meu passado. Nossa, eu me culpei pelo meu passado durante tanto tempo. Como que eu fui me permitir ser manipulado? Como que eu fiz isso? Como que eu vivi na escassez? Como que eu deixei de aproveitar a juventude? E essa zona que eu permaneci na minha vida, eu conquistei muitas coisas, mas o meu vazio continua durante muitos anos. E só depois que eu entendi que eu passei pelo que eu tive que passar e cheguei num certo patamar e falei assim: nossa, eu pensei que chegando aqui estaria tudo resolvido no meu passado. E não, foi justamente o contrário. Quando eu abracei o passado com uma reflexão muito amorosa, é diferente de sentimentalidade, de apatia. Uma reflexão amorosa é quando você tem, sabe, empatia por você, por quem você é hoje, com uma reflexão naquilo que no seu passado de forma de aprendizagem e não como um decreto. E justamente o que Edu falou. A minha pergunta é: o que você veio fazer aqui? Tente já acessar isso agora, né? Coloque aqui nos comentários, expresse isso mentalmente, se quiser, nos comentários. Mas, Edu, esse viver, como que você consegue se enxergar daqui a 20 anos? O que você está fazendo hoje, como é que você vê esse fluxo? eu vou te ver aquela resposta bem maloqueira, um maloqueiro. Eu tô, eu tô me mudando agora para a praia. Eu nasci em Santos, cresci na Uhum. praia e, e eu me vejo voltando exatamente para essa coisa de voltar a surfar, voltar. Mas sabe uma das coisas que eu sinto, Wilson, que é assim, é, hoje eu me sinto muito comprometido, presente, né, fazendo parte de vários movimentos sociais, mas tem uma das coisas que é assim, eu aprendi muito ao longo da minha vida uma coisa com os meus mentores, principalmente os meus mentores espirituais. Permita acumular sabedoria e permitir a tua criança de ser livre. Essa coisa, né, de que às vezes o pessoal fala assim, Edu, no meio dessa pandemia, você vai num evento e você abraça as pessoas. Eu sei que tem uma parte minha que fala assim, segura. Mas tem uma parte, a minha criança diz assim, é isso que ela pede, é isso que a minha alma pede. Então tem coisas que parece que esse movimento, né? Então às vezes eu falo assim, viver o amor, muitas vezes é essa dimensão dessa criança, sabe, essa espontaneidade. Porque no momento que a gente perde a espontaneidade, a gente começa a tirar intensidade. A Uhum. sabedoria é legal, né? A sabedoria é importante, mas Uhum. tem uma parte que é exatamente essa criança que um dia nós fomos. E eu brinco quando a gente está num contexto neurológico, neurocientífico, né? E eu brinco que falo assim, é, a evolução máxima da nossa rede neural é o momento em que a gente traz a sabedoria ao longo da vida com aquela criança que nós fomos um dia e que fomos completamente freados. Aí a gente olha e se diz assim: eu posso ser hoje aquela criança que sabia experimentar a vida. Então, acho que essa é a minha sensação hoje, né, de
cada vez mais gerar a possibilidade para que nós possamos viver isso. Nessa coisa de... Ontem eu estava falando com empresários, eu estava dizendo assim, quando a gente romper com as agendas ocultas e a gente poder ser verdadeiro, né? Eu dizer, Wilson, estou precisando da tua ajuda. Olha, quero fazer dinheiro, quero que a minha empresa cresça. Sabe, não tem nada de ruim em a gente dizer assim, quero riqueza, quero prosperidade. Mas eu não Uhum. preciso fazer como se isso tivesse uma agenda oculta e que eu estou fazendo de conta que eu estou fazendo uma outra coisa. Né? E a Exato. gente fala assim, não faça de conta que você está fazendo uma outra coisa. Seja verdadeiro em tudo aquilo que você faz. Né? E esse momento, a gente olha e diz assim, essa intensidade, né? Exato. Essa intensidade essa integração entre sabedoria e essa inocência, essa pureza. Uhum. E eu acho que E, ó, quanto mais a gente se permitir fazer isso, mais a gente se desprende. uhum. O que você falou faz tanto sentido. Eu tô aqui sorrindo de dentro para fora, né? Porque essa espontaneidade, é aquilo até que no livro, né, Amar e Ser Livre, né, do Prembaba, ele fala que a espontaneidade, ela é o canal do amor, né? Ela é o que determina esse fluxo. Então nós vemos muitas pessoas na reatividade. E a reatividade é justamente o oposto da espontaneidade. Porque o reativismo é julgamento. Ah, essa pessoa falou mal de mim. Ó, essa pessoa, será que ela está falando mal de mim? Será que ela não foi com a minha cara? Será isso? Esse monte de será e se e por aí. A gente fica questionando quantas vezes, eu mesmo já passei por isso. A gente fica questionando se alguém vai gostar ou não, a gente fica projetando e já sofrendo por antecedência. E aí, essa espontaneidade, ela é sinônimo de leveza. E isso vem através de um pé na areia, vem através de uma dança na chuva. Há 2 anos atrás, teve uma cena muito linda, Edu, que aconteceu comigo, que eu estava em um restaurante que tinha umas mesas com toldo, né? E começou a cair um temporal. E eu tenho duas filhas, na época ela tinha 10 e a outra tinha 6. A de 10, ela é mais na dela. A mais novinha, ela é super espontânea demais até. Não existe demais até, uma brincadeira, é uma forma de falar, né? Mas não existe limite para a espontaneidade. Mas a gente tem um condicionamento sociológico que a gente fala até demais, né? A prova foi isso que eu acabei de falar. E aí ela veio, saiu e começou a olhar para a chuva caindo, abriu a boca. Eu saí da cadeira, saí do todo, obviamente, em direção a ela. E aí eu percebi que um monte de gente estava olhando para saber o que, que eu ia fazer. E aí, quando eu percebi aquilo, qual que foi a minha primeira reação? Vou tirá-la da chuva, porque ela vai pegar uma gripe, né? E aí, de repente, eu respirei e veio um impulso que eu a vi com a boca aberta, chovendo, eu peguei no colo, eu entrei, eu já estava molhado e a gente começou a tomar um banho de chuva, e a gente abria a boca, e a chuva caía, e a gente ria, e todo mundo no restaurante, a maioria das pessoas escandalizadas. Sabe por que isso? Porque em todo adulto existe uma criança reprimida. E quando você vê algo que acontece que é totalmente fora do convencional, que é um exemplo de espontaneidade, isso, aquilo te incomoda, quando na realidade, no nível inconsciente, todo mundo que estava ali queria também tomar o banho de chuva. E é justamente isso que a gente faz, você como um professor, um mestre, que também tem o seu caminho de aprendizagem, porque a gente continua aprendendo, mas o nosso caminho é mostrar que vale a pena dançar na chuva. Depois você se enxuga rapidinho, não vai pegar gripe nenhuma. E quando você fala sobre essa espontaneidade, me veio essa cena. Quando foi a última vez que você que está aqui nessa live tomou um banho de chuva? Sem medo,
Coloca aqui nos comentários, Edu, o que que você sente, cara? O tempo está passando de tal forma, assim, Sabe, é uma sabe delícia essa aquela conversa. coisa, Wilson, que às vezes a gente fala assim, né, o banho de chuva. Mas qual foi a última vez que você deu um beijo de perder o fôlego? Olha Qual foi a isso. última vez que você deu um abraço de ficar 3 minutos e não ter vontade de descolar? Assim, às vezes é aquela pergunta, né, que você fala assim, se a gente não passou por esse estágio, muito provavelmente a gente não experimentou ainda aquela sensação de se dissolver dentro de um orgasmo, né? Aquela sensação de que foi embora, né? Porque, como diria os franceses, la petite mort, quer dizer, a pequena morte, A né? morte. E aí, de repente, você se dilui. É esse momento que muitas vezes a gente fica tão preso, né? Mas o que os outros vão dizer? Né? Quantas vezes a gente teve vontade de ser espontâneo, mas em algum momento vem aquela coisa, o medo do julgamento, o medo da crítica, o que as pessoas vão dizer. E aí a gente olha e se diz assim, infelizmente, eu vou viver a vida pelos olhos de alguém, porque eu abri mão de olhar a minha vida pelos meus olhos e seguir exatamente o que meu coração pede. É esse momento em que eu gostaria de saltar e dar um beijo, de ficar assim, sem fôlego. Mas Hum, o ponto é que aí a gente vai lá e dá aquele beijinho assim, que uhum. a gente não vai se lembrar, né? Porque simplesmente não se permitiu viver um momento eterno, né? Exato. E o que é interessante é que existe uma concepção no Ocidente, especialmente, você ficou um tempo no Oriente, mas é aquela concepção judaica cristã que é o seguinte: eternidade é o que vem depois da morte. Se as pessoas soubessem que nós podemos acessar a eternidade todos os momentos que a gente decidir, momentos eternos, e são tantos que eu fui contemplado lá atrás, mas eu não tinha maturidade e entendimento para saber o que era aquilo, mas era sensorial, era corporificado, era a minha vida, era o meu corpo, a minha alma, mas a minha mente ela era manipulada e controlada por autoridades e influências que eu não conseguia discernir as intenções por trás daquilo. Você falou sobre a intencionalidade, a autenticidade. E hoje eu vendo que depois da decisão que eu tomei de criar uma rede, que na realidade ela só é possível porque tem pessoas como você que também trabalham de forma coletiva. Porque você sabe que a nossa evolução juntos, comunitas, o senso de pertencimento, ele nos transforma em gigantes. E essa egrégora, ela se torna muito grande sem interferir na marca, no projeto, na sua capacidade de gerar riqueza, receita, dinheiro. E esse dinheiro que a gente, por exemplo, faz aqui, de uma certa forma, o universo ele faz com que ele seja redistribuído, né? De várias formas, materiais, através da educação, do conhecimento. Então, é muito valioso cada bate-papo assim, porque a gente consegue integrar esses conhecimentos, essa sabedoria, vamos dizer assim, conhecimento, sabedoria, mas esse nosso lado, criança. Eu, durante a pandemia, eu fiquei 4 meses, 120 dias em Ilhabela. E ali foram 120 dias mais intensos e felizes da minha vida. Porque eu recebi coisas assim que eu não consigo ainda colocar em palavras. E hoje, o que eu visualizo daqui a 20 anos é que talvez daqui a 20 anos eu consiga traduzir em palavras a experiência de uma eternidade em poucos segundos. Né? Mas isso é algo que a gente pode ajudar aqui as pessoas a acessarem. O que, que você acha, Edu? Você sabe que você fala, quando você fala, né, se me emociona, e eu acho tão lindo. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo assim: será que vai ser para sempre? Será que vai ser eterno?
E, e às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o amanhã que elas se esquecem de eternizar o hoje. Né? Essa coisa de que se esse fosse o primeiro e o último momento da sua vida, o que é que você faria? Né? Essa coisa de que você fala assim, se fosse o primeiro, nossa, e se fosse o último, nossa, eu ia saborear assim, até a última Olha, gotinha. galera, essa pergunta é fantástica, Né? né? Faz a pergunta de É, novo, doutor. galera, se hoje, se você estivesse vivendo a sua vida como se fosse o primeiro e o último momento da sua vida, como ficaria a sua vida? O que a sua vida teria de intensidade? Onde que você teria intensidade e o que não teria intensidade? Né? Essa coisa, né, de que Nos essa é uma comentários. história, essa é uma história sufi que tinha um rei, né, que tinha várias esposas e todas elas eram apaixonadas por esse rei. Aí o príncipe chegou assim: Rei, pai, me conta qual é o segredo, me conta qual é o segredo, né? Como é que você faz todas as suas esposas estarem apaixonadas, né, por você? Né? E você já está velho, você vai morrer, mas elas continuam te amando, né, apaixonadas. E aí o pai olha para o filho e diz assim: cada vez que eu encontro, eu vivo como se fosse a primeira vez que eu olho e a última vez. Não é? Se a gente pensar como seria você olhar para o seu filho, para a sua filha, né, com essa sensação, como se você estivesse descobrindo sem nenhuma, sem nenhuma pressão, sem você estar preso a nenhuma ideia, a nenhum julgamento. Uhum. Você simplesmente estivesse olhando como a gente olhou pela primeira vez. Aquela coisa de pegar na maternidade, olhar, né, e sentir. Uhum. Então a gente olha e a gente começa a dizer assim: como seria se tudo aquilo que nós estivéssemos vivendo fosse como se fosse a primeira e a última? Né? Em tudo, né? Profissionalmente, pessoalmente, na família, né? No amor, em tudo. Né? Essa dimensão, ela criaria muito mais, né? O que eu chamo de poder da presença, de estar presente no presente, escolhendo fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. É incrível, incrível. Lembrem-se disso, pessoas lindas que estão aqui. A gente tem um tempinho aqui, eu vou pedir a permissão de todos, para a gente fazer um pequeno exercício. Podemos, Edu? Um pequeno exercício. Ótimo! Respira pelo nariz um pouquinho, você que está aqui. Respira pelo nariz. Enche o peito de ar. Deixa passar também para a barriguinha, para o diafragma. E solta pela boca bem devagar e relaxa os seus ombros um pouquinho. Coloca seus pés no chão, vai sentindo que você está aterrado. Vai sentindo na sua respiração que o ar que você traz para você, ele significa a energia vital, que ocupa todas as partes do seu corpo e transborda, é transferido em forma de energia. Respira e sinta só isso. Esse ar que entra, passa pela garganta, ocupa seu peito. Agora imagine esse ar como um fluxo de luz constante. E você fecha os seus olhos e imagina esse ar que entra como se fosse uma pequena veia luminosa com um tom roxo, violeta, e que esse ar, você visualiza um canal conectando o ar que entra com o seu coração e um espaço pequeno e vazio que se encontra no seu coração hoje. E respira e intenciona
que essa energia vital, ela passe pelo seu coração, revitalize o seu coração e seja impulsionada por todo o seu corpo e pela sua vida, e que seja transbordada e que toque aqueles que você ama. Respira pelo nariz, solta pela boca, relaxa e deixa, e vai visualizando esse fluxo de energia. E o seu coração, quando recebe essa luz, esse fluxo, ele também vai expandindo nessa luz, expandindo essa capacidade de amar. Essa capacidade de se conectar com algo novo, que não é novo, que está aí dentro de você, mas que você possa olhar para você. Imagine você olhando você, como se fosse pela primeira vez, sem nenhum tipo de julgamento, com amorosidade, com empatia e abraçando quem você é. Visualiza no espelho aquela criança que veio ao mundo para amar e ser amada. E vai visualizando você agora, nesse momento, como se fosse um momento eterno de permitir uma admiração pelo que você é e pelo que você espelha, que é o universo, o amor incondicional, unificado, corporificado, onde você se torna um com o todo. E esse todo é a energia mais intensa de transformação do universo interno e externo. Respira fundo, coloca a mão no seu coração, respira e só sinta por alguns segundos essa vida fluindo dentro de você. Respira e coloca nos comentários uma palavra que descreva a sensação de estar aqui nesse momento. Eu agradeço muito. Vem abrindo seus olhos, deixa um comentário, um emoji, algo que traduza um pouquinho do que você está sentindo. É paz, é emoção. E eu queria agradecer profundamente o Eduardo por essa nossa nova conexão. Alguém que eu nunca troquei uma palavra sequer. Mas quando eu falei com ele hoje, eu falei assim, nós estamos nos reencontrando. E todos aqui estão se reencontrando. O meu recall é uma forma que todos que estão aqui possam conhecer quem está aqui. Para lembrar desse momento. Que é um momento feito por nós. Não é por mim, pelo Edu. É feito por todos nós. E eu queria te agradecer eternamente, Edu, por esse primeiro momento. E eu quero pedir também às pessoas que estão aqui, que não acompanham o seu trabalho, que entrem lá agora, para que elas possam perceber o que você pode trazer e contribuir para a vida delas. São tantas possibilidades. Eu olhei lá e falei, eu quero tudo. Depois eu vou te chamar no privado, porque a gente precisa conversar também sobre o meu recall e tudo mais. Mas olha que coisa linda, o movimento das pessoas aqui. E é isso que eu vivo todos os dias. Eu quero viver o resto da minha vida fazendo com que cada dia, cada segundo, seja um pouquinho melhor na vida dessas pessoas que se permitem. Porque é preciso permitir. Quem não se permite não sente algo tão maravilhoso. Edu, é com você esse fechamento. Gratidão, Will. Wilson, Wilson, eu acho que assim, é o primeiro de muitos encontros. Né? Eu acho que esse reencontro já estava marcado há muito tempo. Eu acho que tem uma coisa que, assim, quando você fala assim, vamos fazer, bora. Sabe uma sensação que eu não pensei? Vamos embora, é já, é agora. Eu acho que é exatamente isso que a gente pode estar ensinando, exatamente com esse momento nosso. Só sentir que a gente não precisa ter um motivo, uma justificativa para viver um encontro. Né?
ir ao encontro, mas não só ir por ir, mas para viver, né? Para criar, para expandir, para transbordar. Né? Quando a gente fala assim, quando você falou da água, né? Tem uma coisa que eu me lembro do... Ai, me fala. O Bruce Lee, quando um dia ele falou assim, seja como a água. E eu costumo dizer assim, essa metáfora, ela expande para muitas coisas. E é incrível, né? Porque a palavra conforma é exatamente uma água dentro de um vaso. O vaso fica com a forma. E esse Perfeito. é o movimento da vida. Assim, nós temos um poder muito grande, mas em algum momento parece que fica com a forma das ideias que a gente foi comprando ao longo da vida. E um momento transformador é quando a gente vai além da borda e transborda. E é esse momento em que a gente não tem mais a forma, mas tem simplesmente o compromisso de expande, simplesmente expande, pelo simples motivo de que nós viemos para viver isso. Amor é expansão, vida é expansão, Deus é expansão. Então é essa conotação, o nosso compromisso, né, com a vida que nós viemos para viver é viver a expansão. Medo é retração, dor é retração, passado é contração. E a gente olha e se diz, tudo aquilo que faz com que a gente viva a vida que nós não viemos para viver. Então, que a gente viva o amor, a vida, Deus, essa dimensão grandiosa da nossa existência e a vida que nós viemos viver hoje, amanhã e pela eternidade. Gratidão, 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 gratidão. Prazer imenso e com toda certeza. Essa é a certeza do meu coração, Wilson. A gente vai se encontrar muito. Nós, e olha quanta gente linda que está nesse É, noite. acho E que cada dia essa que eu encontro, eu faço essas conexões, que eu recebo essas conexões. E hoje foi mais um presente divino estar aqui, a gente entrar nesse bate-papo que abre portas, abre a janela da nossa alma. Então, quem se emociona é porque também está se permitindo, né, deixar, né, esse banho de chuva existencial que o universo está aí para derramar sobre a gente. Então, decida. A vida que você veio viver, ela é exclusivamente sua. A experiência é exclusiva sua. Mas nós podemos também experienciar coisas maravilhosas juntos. E hoje foi uma prova disso. A partir daqui, vai lá e se abraça, se olha no espelho, né? Dá aquele abraço em você e volta daqui uns dias para as próximas, porque tem mais. A gente não parou por aqui, a gente está só começando. E os 30 anos de carreira do Edu, né, aos 30 anos de vivência com o ser humano, tudo isso, quando a gente junta com 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, isso pode mudar o mundo. Não da noite para o dia, mas para as nossas próximas gerações, pelo menos. Que nós possamos ser novos humanos, abraçando o que nós temos de velho, de original. Tá bom? Então, Edu, mais uma vez eu vou pedir para todo mundo que está aqui seguir você lá, e você tá com vários cursos aí, né, com muita coisa bacana e linda, até amanhã, eu acho, né? Então, galera, pelo amor de Deus, vai comigo lá,
pro direct do Edu agora, dá uma olhada no perfil dele. O perfil dele, tipo assim, você chega, tipo assim, cara, olha a experiência visual dessa parada, né? Você já clica no perfil e já transcende na parada. Clica no link lá, manda um direct, porque ele tem muita coisa. E aí depois eu mando um zap para você, pra gente, cara, a gente se conectar aí. Eu não sei surfar, não, mas eu sou faixa preta em artes marciais. A gente faz alguma coisa, né? A gente traz lá o, né? Então, Bom, então, você sabe que a minha trajetória de arte marcial também nos conecta. putz, tamo junto, tá bom? Tamo junto. Um beijo Deixa um no emoji coração. no coração para todo mundo, não é só para mim e para o Edu. Deixa um emoji agora para a gente finalizar a nossa live. Terminamos pontualmente. Deixa um emoji aí para a gente e tira foto. Quem puder, faz um print, marca o Edu Chiniachique, vai aqui, ó. Eduardo Chiniachique, vai aqui em cima, clica, você vai ver Wilson Monteiro. Gratidão pela parceria Espiritualidades. A galera que não conhecia a gente, algumas pessoas colocaram aqui, segue lá. E o meurecall.com, tá fixado aqui. Você criou um perfil bonitão lá, hein? Eu vi hoje, hein? O teu perfil tá lá. Ó, meurecall.com, acessa, cria seu perfil também. Gratidão aos fundadores que estão aqui, aos parceiros do meu Recall, às empresas parceiras. Né? A gente está aí crescendo muito rápido e esse é um movimento de evolução pessoal. Para acessar, criar o seu perfil é gratuito, meurecall.com. Segue os dois perfis. Quem puder, faz um print e marca nós dois lá, que a gente vai disponibilizar também no nosso Stories. Né? Então, vai lá. Edu, a gente se fala porque não dá para ficar só nessa, né? Não, não mesmo. Gente, a todos, para você que está aqui acompanhando a gente, um beijo no coração. Tudo de maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Tchau, galera. Vou deixar gravado aqui, tá? Tchau, tchau.